todos. Queria relembrar aí o nosso percurso para retomar o tema a partir de onde paramos, em álcool e outras drogas. Nosso percurso aí foi começando com um contexto e os conceitos para definir um pouco o que é saúde mental, o que é um direito à saúde mental. Passamos pelas normativas internacionais e nacionais, né, e brasileiras. Passamos em seguida para o desenho das políticas públicas, como elas estão regulamentadas, o que tem aí diferente da internação e até mesmo se for ter internação, onde que é. E aí a gente entrou nesse bloco aí de álcool e outras drogas. Pensando um pouco aí que talvez não exista também tanta diferença. A normativa é mais ou menos a mesma, as políticas públicas são mais ou menos as mesmas, mas eu acabei preferindo adentrar aí no que, de novo, a lei de drogas tem em relação à lei 10.216. Aquela alteração, né, que eu citei pela lei 13.840 em 2019, ela traz aí um novo bojo do que é a atenção à saúde das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, tentando aí dar um panorama mais geral. É, e aí eu queria também abordar com vocês aí, pensando assim, e se no meu município não tem nada da RAPS? Não tem CAPS, não tem leito em saúde mental, não tem a unidade básica de saúde, não faz atendimento em saúde mental, o que dá para fazer, né? Eu trouxe para vocês essa publicação, né? Eu mencionei pouco ela, mas eu acho que ela traz um panorama aí do que pode ser feito de diferente. Então, de repente, se o caso que eu estou atendendo não consegue aí acessar um CAPS, um leito de saúde mental, ou mesmo a UBS não faz o atendimento, esse papel aqui de atuação, ele pode ser feito pelo próprio MP, pela própria defensoria, mesmo que não tenha defensoria no município, dá para acionar os núcleos da Defensoria de São Paulo, as próprias comissões da OAB, seja a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Também é um espaço que pode ser acionado para cobrar a implementação desses equipamentos. Aí vamos um pouquinho mais para frente. Na parte mais normativa aí da lei de drogas, voltando aqui de onde paramos, né, que a lei traz aí essa determinação aí que não pode acolher em comunidade terapêutica, não pode internar em comunidade terapêutica, né? Ela é acolhedora, acolhimento na lógica do acolhimento voluntário. Tem diversas normas aí, diversos dispositivos da Lei 11.343 com essa alteração, que eu vou trazer agora um pouco mais brevemente, só apontando os principais vieses, assim, e o que tem que chamar a atenção para que vocês possam ler com mais calma depois, né? A lei ela vai trazer na seção 5 aí o plano individual de atendimento, que é conhecido já do pessoal da infância e juventude, seja no ECA, quando fala do acolhimento institucional, seja da lei do SINASE, né, que vai tratar das medidas socioeducativas. Nas duas searas, né, na seara protetiva e na seara infracional, o atendimento que é realizado, seja em entidades de acolhimento institucional, no acolhimento familiar, ou por sua vez as unidades que fazem aí o cumprimento da medida socioeducativa, seja internação, semi-liberdade, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, todas elas têm que apresentar um PIA. E a lei agora 11.343, ela vai falar de um PIA que tem que ser feito para qualquer atendimento em saúde, não só o atendimento em saúde na modalidade de internação. E vai precisar de uma avaliação prévia por uma equipe
multidisciplinar, ou seja, não é só o médico, é o médico, o enfermeiro, médico, enfermeiro, enfermeira, psicólogo, assistente social, toda essa equipe aí e multissetorial. O que isso quer dizer? A educação, a assistência social vão participar da elaboração desse atendimento, né, desse plano de atendimento. Então, o atendimento ele vai depender dessa avaliação prévia que vai concluir nessa elaboração do PIA. Essa elaboração tem que ter, no mínimo, igual lá a gente falou do laudo da internação, vai ver qual que é o tipo de droga e o padrão de uso e qual o risco aquela pessoa representa para si ou para as pessoas com que convive. E esse PIA ele tem que necessariamente contemplar a participação dos familiares, sob pena de responsabilização. Então não passa a responsabilidade para o serviço de saúde, mas a família tem que participar. E quem vai fazer o PIA é a equipe técnica que teve o primeiro contato, fez o primeiro projeto terapêutico singular, que é o termo que a gente mais usava na saúde, e aí isso vai impactar no PIA. O que tem que ter, no mínimo, PIA? Aquela avaliação multidisciplinar, que o usuário fale o que ele quer, como ele quer aquele atendimento, que atividades vão ser adequadas para isso, como você vai fortalecer a família e como a família vai participar. As medidas específicas aqui de atenção à saúde, que não sejam só sobre saúde mental. E eu deixei por último o item 6, porque é o projeto terapêutico mais adequado. O que isso quer dizer indiretamente? A gente vai falar de abstinência ou de redução de danos. Isso está posto, assim, são duas formas de atuação que não se excluem, é possível você conjugar em alguns casos, mas talvez não seja, naquele caso concreto, possível brigar pela abstinência. De repente é o uso de uma droga mais pesada e que você vai focar na abstinência dessa droga mais pesada e de repente você vai consentir, concordar, planejar o uso do cigarro, por exemplo. Então, assim, não dá para necessariamente pensar, não, vai parar de usar todas as drogas. Se está no uso intenso de vários tipos de drogas diferentes, de drogas mais pesadas, drogas mais leves, de repente faz um plano. Aqui a gente vai tratar disso, depois a gente discute se isso é um problema, depois a gente discute isso. Vamos pouco a pouco. Essa é a abordagem de redução de danos. Não é que redução de danos é aquela coisa, vai poder usar algumas drogas desde que use menos. Não, mas no plano de atendimento eu vou planejar passo a passo qual é esse percurso, como é possível. Porque se eu pregar necessariamente em todos os casos a abstinência, talvez eu perca o engajamento aí do usuário no tratamento dele. Ele fala, eu não dou conta de parar com tudo. Eu posso parar com essa droga mais pesada, mas eu não consigo parar hoje com essa mais leve. Então, se eu for brigar que tem que parar tudo, talvez ele volte para o uso mais grave. Então, pensar que é o projeto terapêutico mais adequado é planejar isso com a pessoa. Tem que ser 30 dias depois do ingresso no serviço de saúde e como as outras informações que a gente já falou são sigilosas. E aí tem um capítulo todo, a partir do artigo 26A, que vai falar aí do acolhimento em comunidade terapêutica. Então, lembrando que a gente viu lá atrás que a lei veda qualquer tipo de internação e comunidade terapêutica é só adesão e permanência voluntária. Acho que eu falei em outro encontro que a Lei 13.840, ao alterar a Lei 11.343, ela trouxe um marco normativo para a comunidade terapêutica. Por que falou isso? A comunidade terapêutica até então não estava na lei. E você tinha 3 normas
de órgãos produtores de norma diferente, em alguns pontos conciliáveis, em outros não. Você tinha uma diretriz normativa e uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que trazia normas para instalação, normas para o trabalho, atendimento, qual era o foco. Você tinha uma portaria do Ministério da Saúde, que trazia aí uma regulamentação, na verdade era mais de uma portaria, uma trazia uma regulamentação geral e outras traziam uma regulamentação para aquelas que eram financiadas pelo Ministério da Saúde, e por fim você tinha uma resolução do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que trazia que essas comunidades terapêuticas não eram equipamentos nem da assistência social e nem da saúde, eram da política de drogas. E aí o que a Lei 13.840 trouxe? Ela falou para que serve a comunidade terapêutica. Então, no caso da comunidade terapêutica, o objeto dela é a abstinência, é a forma que ela lida com a atenção em relação ao uso de drogas. Mas a permanência é voluntária e é uma etapa transitória para a reinserção social e econômica. Aqui, o que esse inciso 2 está falando? Não é um local de saúde, não é um local de tratamento. É um local que depois que a pessoa fez aquele tratamento mais intensivo, de desintoxicação, tudo, verificou-se que os vínculos familiares estavam frágeis. Ela não podia contar com a família para ter um lugar para voltar. Então, ela vai para uma comunidade terapêutica se ela entender que esse serviço pode ser interessante para que ela fique mais longe de onde ela veio, de repente mais amigos, dos contatos ou da realidade ali onde há um uso ou uma oferta de drogas, para que ela possa se reorganizar social e economicamente. Então não vai servir para todo mundo, e desde que a pessoa aceite essa forma de tratamento para abstinência, que, como eu disse, não serve para todo mundo. O que é importante pensar aqui? O ECA não traz nenhuma forma de acolhimento voluntário. O ECA traz as políticas para criança e adolescente, assistência social, educação, saúde, o próprio socioeducativo, a própria questão do acolhimento, tudo como direitos, e o acolhimento e o socioeducativo, de certa forma, são compulsórios. Não tem a opção ali de uma criança ou adolescente dizer: quero sair da casa do meu pai e ser acolhido voluntariamente, ou a família falar: quero que seja acolhido voluntariamente. Eu vou trazer mais para frente, mas qualquer acolhimento no ECA gera um processo contencioso ali. Mas vamos terminar aí da comunidade terapêutica. Vai falar também que é um ambiente residencial, o foco dela é a convivência entre os pares, essa é a forma de atenção, essa é a forma de cuidado, que não faz sentido no direito da criança e do adolescente. Eu não posso falar que uma criança e um adolescente eles vão se formar e serem cuidados uns em relação aos outros. Você tem que ter uma equipe ali, um acompanhamento. Então vai precisar, no caso de adultos então, né? Estou falando que isso aqui só vai servir para adulto. Mas, de qualquer forma, precisa da avaliação médica prévia, da elaboração do plano individual de atendimento que a gente falou, e não pode ter isolamento físico, não pode ter celinhas, não pode ter restrições assim. E, por fim, esse parágrafo primeiro vai falar que a comunidade terapêutica só pode acolher pessoas que tenham quadros de saúde que ela consiga atender. E aqui essa deliberação CIB é daquela comissão Comissão Intergestores Bipartite, que eu falei, que é do Estado de São Paulo, com os municípios. Essa aqui, que está nesse site, é a que fala que você não pode internar crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Então, isso está pactuado no Estado de São Paulo pelos órgãos da saúde, que essa não é a forma de atendimento. Então, essa deliberação
CIB 126 de 2021, e aqui só para lembrar aquela outra que eu mostrei, essa nota técnica CIB 118 de 2018, a que vai falar que internação de crianças é só em leito de hospital geral e é excepcional, e internação de adolescentes é preferencialmente em leitos de hospitais gerais. Para falar mais de comunidade terapêutica, eu vou indicar para vocês um artigo que eu escrevi, que chama Por que não acolher crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas, e a ação judicial que foi proposta pelas defensorias de vários órgãos da federação, aí, da União, do Estado de São Paulo, do Rio, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, acho que foram essas, contra a resolução CONAD, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, 3 de 2019. Essa resolução, ela ia trazer aí que podia acolher crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. A nossa ideia foi, não pode, porque tem um regramento próprio no ECA que não coaduna com o regulamento da lei sobre drogas. O ECA é norma específica e deve prevalecer porque prevê aí um sistema de garantia de direitos. Essa ação já foi sentenciada, está em fase de apelação, e a sentença foi favorável, dizendo que essa resolução é ilegal, tá? E aqui tem um vídeo, eu deixei o link aqui, mas se vocês jogarem no Google, no YouTube, IBD Cria, vocês acham os vídeos do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente. Tem uma série de vídeos, e esse aqui foi um exatamente sobre saúde mental de crianças e de adolescentes que eu participei. O nome era Organizando um Cuidado Garantidor de Direitos para Adolescentes com Problemas de Drogas. E aí, por fim, nosso último item aí, que é tentar fechar tudo isso, né? Tentar fechar o contexto que a gente falou, as normativas, as políticas públicas, tudo isso em relação a álcool e outras drogas, que foi esse último item, e tentar trazer isso em relação ao ECA, ao direito da criança e do adolescente. Eu comecei hoje falando para vocês sobre a judicialização da saúde mental, que ela é diferente da judicialização da saúde, que ela não traz, na verdade, aquela lógica de ações de mandado de segurança ou obrigações de fazer para simplesmente pedir um medicamento, pedir uma vaga em internação. Ela acaba sendo bem diferenciada. No último slide eu vou mostrar esse comparativo, mas aí eu quero recuperar com vocês algumas coisas do curso mais geral de Direito da Criança e do Adolescente. As medidas de proteção, segundo o ECA, no artigo 98, são aí para crianças e adolescentes que estejam em situação de risco. Situação de risco é violação de direitos. No artigo 101, parágrafo único, vai trazer um rol de princípios aí que devem ser obedecidos para a aplicação de todas as medidas. Um mais significativo aí, além da participação da família, da intervenção mínima, tudo é o direito de oitiva e participação da criança e do adolescente. Lembrando que o acolhimento institucional e qualquer medida de afastamento do convívio familiar e comunitária só pode ser determinado desde 2009 pela lei, pelo juiz. Só o juiz pode autorizar, então não cabe nenhuma forma de acolhimento voluntário. E esse afastamento necessariamente vai ter contraditório e ampla defesa. É uma ação em face dos pais. Então, não são os pais que pedem, eles são os réus nessa ação. Por conta desse conjunto, não dá para dizer que cabe acolhimento em comunidade terapêutica. Que mais que tem no ECA que pode cruzar aí com o tema nosso, né, de saúde mental? Vou passar mais rapidamente alguns artigos para vocês lerem depois com calma, né? Tem a questão da primeira infância, que os profissionais vão receber formação para compreender aí esse desenvolvimento psíquico e poder acompanhar, orientar,
e que todas as crianças nos seus primeiros 18 meses vão passar pelo protocolo aí para avaliação de risco para o seu desenvolvimento psíquico, ou seja, o que for fácil de diagnosticar, o que for possível de diagnosticar logo quando bebê, na primeira infância, vai ser feito. O direito ao respeito que o ECA traz, ele traz nesse contexto de inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, e os pais que utilizarem algum castigo físico ou tratamento cruel ou degradante podem ser encaminhados para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Da mesma forma, a questão do primeiro emprego, do adolescente aprendiz, né? O trabalho não pode prejudicar o seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, e não se pode vender para a criança ou adolescente qualquer coisa que o produto possa causar dependência física ou psíquica. Por fim, nesse campo ainda protetivo, linhas de ação da política de atendimento, serviço de prevenção e atendimento médico e psicossocial. E as entidades que desenvolvem programas de internação, lembrando que isso se aplica também às que desenvolvem programas de acolhimento, devem sim oferecer cuidados psicológicos para as crianças e para os adolescentes. Esse é o quadro protetivo do ECA em relação à saúde mental. Então, confrontando com tudo que eu trouxe antes sobre normativas, políticas públicas, dá para dizer uma coisa: a regulamentação do ECA sobre saúde mental é esparsa, é pontual, ela não desdiz nada que a legislação geral diz e traz um elemento ou outro. Mas a regulamentação sobre acolhimento institucional, afastamento do convívio familiar e comunitário, ela é robusta, ela é protetiva, muito mais do que traz a lei de drogas. Da mesma forma, né, as medidas podem ser aplicadas à criança e ao adolescente. Você pode requisitar tratamento psicológico ou psiquiátrico e você pode aplicar aos pais também a medida de tratamento psicológico ou psiquiátrico, assim como inclusão em programas de atenção a álcool e outras drogas. Por fim, mais 2 tópicos só para a gente encerrar. Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. Esse fórum foi criado pelo CNJ na esteira daquela primeira audiência pública que teve sobre saúde lá em 2006 e criou para tentar enfrentar aí a judicialização da saúde. O que esse fórum fez? Fez alguns encontros de juízes, principalmente, né, juízes e desembargadores, mas com a participação de médicos, de promotores, procuradores, defensores públicos e advogados, e criou enunciados para orientar a atuação no campo da judicialização da saúde. E tem 3 muito relevantes para a área da saúde mental. O 1, ele vai dizer o quê? Que a avaliação é médica, o estrito critério é médico, é o menor tempo possível e que a alta é médica. A alta não é do juiz. O profissional na área da saúde não tem que enviar o relatório para o juiz dizendo: está com alta, posso liberar? Não, você pode liberar. Esse enunciado vai trazer essa orientação. Tem que comunicar o juiz, mas a alta é concedida pelo médico. O enunciado 99, ele vai trazer a questão do tratamento para crianças e adolescentes, para adultos, também no transtorno do espectro autista e em relação a plano de saúde, que era a questão da cobertura de tratamentos específicos para o TEA pelo plano de saúde, notadamente o método ABA, que era bastante demandado. E, por fim, o enunciado 102 vai reforçar a Lei 10.216 para dizer aí que tem que priorizar serviços comunitários de saúde mental. E no infracional, Marcelo? O infracional, a gente tem que pontuar algumas coisinhas bem breves aí. A gente tem que o ECA prevê um processo próprio para apuração de ato infracional. A gente costuma se reger no campo da defesa
pelo direito penal juvenil, defendendo que a medida socioeducativa é uma forma de sanção e, portanto, você tem que garantir os direitos ali da pessoa acusada de um crime, né, as garantias processuais penais, que ela visa, a medida socioeducativa também visa a responsabilização, e isso implica ter condições de ser responsabilizado. Todo esse processo é regido pelo contraditório e ampla defesa, e por isso tem que ver quando aplicar as medidas. O ECA vai trazer aí um procedimento específico da apuração do ato infracional e falar que portadores de doença ou deficiência mental devem ter um tratamento individual e especializado. Tem que garantir a integridade física e mental dos adolescentes que forem internados, e quando eles forem transportados, esse lugar não pode ofender a sua integridade física ou mental, de repente ficar no lugar apertado, escuro, sujo, isso afeta sim. E o SINASE vai regulamentar isso melhor, primeiro falando da atenção à saúde e depois trazendo um capítulo específico sobre atenção à saúde mental. Recomendo seriamente e insistentemente que leiam esse capítulo, leiam o artigo 64 e seguintes, porque ele vai falar dos indícios de transtorno mental, vão demandar uma avaliação multidisciplinar e multissetorial, que nem aquela outra que eu falei, vários profissionais de várias áreas e os vários setores, que isso vai integrar o PIA dele e que vai seguir as normas de referência do SUS. E, como sempre, as informações são sigilosas. O juiz pode vir a suspender essa execução da medida socioeducativa se for necessário. A suspensão ela é reavaliada a cada 6 meses e o juiz designará um responsável por acompanhar. Costuma ser muito o profissional de referência da medida socioeducativa. E que tem que observar a Lei 10.216. Agora, aquele último slide que eu mencionei para vocês, que eu ia tentar comparar tudo. A judicialização da saúde é aquele caso que a gente está já careca de saber, né? Aquelas ações de mandado de segurança ou obrigação de fazer, em que a gente entra pedindo alguma coisa da política pública, ou porque não está disponível, ou porque a política pública não comporta ainda, não traz aquele tratamento mais avançado que é necessário para aquela doença. Então a gente entra em nome da pessoa que vai ser atendida, né, de quem está precisando daquele atendimento em saúde, contra o poder público pedindo cuidado em saúde. O que isso importa, né? Em geral, a gente vai trazer a política pública que é regulada, o que a política pública prevê. A gente traz a normativa dizendo a Constituição prevê o direito à saúde, a Lei 8080 prevê o direito à saúde. Algumas vezes eu vou dizer que a política pública não está atualizada, que tem tratamentos mais avançados, e eu quero garantir o direito à saúde da pessoa. E isso está de acordo com o que o movimento sanitário defende, o movimento da reforma sanitária defende, né? O direito à saúde mais amplo, integral, universal. Quando eu vou para a judicialização da saúde mental, o que acontece? Ações de internação compulsória. E aí quem vai pedir isso é um familiar, não é a pessoa com transtorno mental. E a pessoa com transtorno mental, o paciente, ele vira réu dessa ação. A ação é contra ele. E eu estou buscando a restrição da liberdade dele, que ele fique internado. Eu quero a internação compulsória porque não está dando certo, ele não está tendo o tratamento adequado, ele não se comporta bem, ele tem crises e com isso desencadeia surtos que são algumas vezes agressivos. Mas aí eu busco a internação como única saída, eu não peço a internação por um período curto para equilibrar o quadro e a continuidade do tratamento. Eu peço a política pública revogada, a internação para o resto da vida. Isso vai contra a normativa, vai contra o que a Lei 10.216 traz com base na Constituição,
eu busco uma política pública que não é mais normatizada, não é a regulada, é a revogada. Eu relativizo o direito à saúde mental da pessoa naquele conceito que a gente começou lá atrás, né, sobre o direito à subjetividade, à participação, e eu crio um movimento não consonante à reforma psiquiátrica, à reforma sanitária, mas uma contra-reforma para andar para trás. E aí, por que eu não posso discutir a judicialização da saúde mental assim, que nem a da saúde? A própria pessoa, ou em nome dessa pessoa, eu peço o cuidado em saúde dela com tudo que isso implica. Ainda que necessite de uma internação por um período curto e breve para resolver a questão do surto, porque eu não busco com essa ação a política pública, que seja feito acompanhamento, avaliação, visita domiciliar, participação da família. E no direito da criança e do adolescente, isso vai ser bem diferente também, seja a medida de proteção, seja o ato infracional, porque a medida de proteção, em regra, é o Ministério Público que é autor, contra os genitores ou responsáveis, pedindo a proteção, pedindo acolhimento institucional, pedindo encaminhamento para tratamento, garantindo o direito à proteção integral. Então, o foco dele não é o direito à saúde, é o direito à convivência, à dignidade. A saúde aparece muito, de forma muito superficial, mas também não é a forma pela apuração do ato infracional ou pela execução da medida socioeducativa, que aqui também vai ser o Ministério Público que vai atuar contra o adolescente, buscando a restrição da liberdade ou a própria privação da liberdade, né? Pensando que a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade restringem direitos aí e uma liberdade completa, e a internação e a semiliberdade privam da liberdade. O foco aqui é a aplicação de medida socioeducativa, tem sim uma base normativa que é o ECA, igual a medida de proteção. A origem é o ato infracional, eu busco a ressocialização, mas eu também busco seguir os ditames aí de um direito penal juvenil. Então, se a gente conseguir fazer a judicialização da saúde mental igual a da saúde, a gente evita a violação de direitos, a gente evita colocar o paciente como réu, a gente evita trazer uma política que já está revogada. Então, em geral, naquela publicação que eu indiquei lá da Defensoria, e mesmo o que eu vou dizer naquele artigo que eu indiquei, é que a gente atue na judicialização da saúde mental, mas da forma como atua na judicialização da saúde, exigindo do poder público a intervenção, a atuação, a oferta da política pública. Indiquei um pouco também um livro que eu tenho sobre direito à saúde mental no Brasil, e fico à disposição mesmo. Podem escrever que a gente vai dialogando. Obrigado.